Muito boa tarde para você. Está no ar o Boletim Legislativo desta quinta-feira, dia 31 de outubro de 2024. Vamos juntos com informação e prestação de serviço. Daqui a pouco a gente fala sobre segurança biométrica. 60% dos brasileiros temem passar dados como impressões digitais e um especialista esclarece se há riscos e como se proteger. Também vamos falar sobre uma ferramenta do INPE, que traz informações sobre o clima e como as mudanças climáticas podem impactar o Brasil. Hoje, quinta-feira, os vereadores se reúnem para mais uma sessão de Câmara e a gente confere agora as matérias que estão na pauta do dia. A pauta da sessão desta quinta-feira conta com 9 projetos de lei e 2 vetos totais apresentados pela Prefeitura a matérias já aprovadas pela Câmara. Os vetos correm em rito urgente e estão sobrestando a pauta. Isso significa que eles precisam ser apreciados para que as outras matérias também possam entrar em votação. Quanto aos projetos que seguem em rito ordinário, está a matéria que autoriza o município a emitir diplomas ou certificados em braille para estudantes cegos ou com deficiência visual. Mantendo o tema da inclusão, também está na pauta a proposta que busca criar em São José um banco de empregos para pessoas autistas. Já com foco na assistência social, ainda segue para apreciação dos parlamentares o projeto que quer instituir um hospital exclusivo para atendimento de idosos na cidade. Outra matéria tem como objetivo incluir no calendário oficial de festas e comemorações da cidade o Dia do Breaking, um estilo de dança urbana que é parte da cultura hip-hop. A pauta ainda conta com projetos para denominação de rua e concessão de honrarias. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone pauta das sessões. Uma plataforma desenvolvida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia em cooperação com o INPE traz informações sobre o clima e como as mudanças climáticas podem impactar o Brasil. A ferramenta permite, inclusive, saber qual tipo de ocorrência pode ser mais comum em determinada região. Você, muito provavelmente, já teve a impressão de que os dias estão mais quentes, certo? Pois é. E não é só a sensação. O mundo está realmente mais quente. Estudos da Organização Meteorológica Mundial mostram que há 80% de chances de que a temperatura média global exceda 1,5 grau em relação aos níveis pré-industriais nos próximos 5 anos. Números que preocupam principalmente quem trabalha com o meio ambiente. A gente já está sentindo isso no dia a dia nosso, né? Nós tivemos dias muito quentes em agosto e setembro, né, que historicamente é a primavera. Isso tudo afeta toda a nossa região e toda a nossa cadeia, seja na área rural ou seja aqui na área da cidade. Além das queimadas, um dos fatores responsáveis pelo aumento da temperatura é o desmatamento. E a região do Vale do Paraíba tem sofrido com esse problema. Nós tivemos um desmatamento muito grande na região, isso é fato, né? Foi ao longo do tempo esse desmatamento e hoje a gente também está pagando um pouco dessa consequência. Tanto que nós, agora falando um pouco nós do Comitê de Bacias aqui do Vale do Paraíba, nós temos financiado em torno de 5 milhões de reais para reflorestamentos na área rural. E com tantas agressões ao meio ambiente que favorecem o aquecimento global, a tecnologia pode ser uma aliada, fornecendo projeções e análises a longo prazo para gestores públicos no enfrentamento de impactos negativos causados por eventos climáticos, como chuvas e estiagens. Uma dessas ferramentas é o Adapta Brasil, plataforma desenvolvida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Utilizando dados de vários órgãos, como o IBGE e SUS, por exemplo, o Adapta Brasil consegue mapear os riscos climáticos em diversos setores estratégicos e fazer uma projeção dos principais perigos a longo prazo. O Adapta Brasil ele contribui para que o gestor ele possa se antecipar a tomar ações antes do evento climático acontecer. Por exemplo, numa situação de inundação em 2030 e 2050, a gente consegue prever qual vai ser esse risco para 2030 e 2050. E elencar quais são as variáveis que estão contribuindo para esse risco.
Feito isso, o gestor ele consegue identificar quais são as variáveis que estão influenciando nesse risco e atuar em cima delas anteriormente à ocorrência daquela mudança climática, daquele evento climático em 2030. Os dados fornecidos pelo Adapta Brasil, inclusive, são utilizados pelo governo federal em estudos e debates sobre ações de redução dos impactos das mudanças climáticas no país. Então, o Adapta Brasil é uma dessas ferramentas que o governo federal tem desenvolvido para quando ele vai para uma reunião, por exemplo, a COP das mudanças climáticas, que a gente sempre vê na televisão acontecendo no final do ano, em novembro, o Adapta Brasil, por exemplo, é uma desses produtos, dessas ferramentas que o governo federal leva para mostrar, olha só o que o Brasil está fazendo. Tecnologias que ajudam em ações que, se tomadas agora, podem evitar problemas maiores no futuro, mesmo com a certeza de um aquecimento global iminente. Toda a equipe se esforça muito para isso, para conseguir gerar informações para que o governo possa usar, seja numa escala federal, estadual ou municipal, possa utilizar dessas informações para que a população sofra sempre o menos possível com as mudanças climáticas que estão aí, né? Hoje você já não consegue viver sem a tecnologia na área rural. Isso daí não vai fazer a nossa utilização diária dessa ferramenta, não tenha dúvida disso. A gente fala agora de uma preocupação que atinge 60% dos brasileiros. Pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil mostra que a maior parte da população tem receio de fornecer dados biométricos, como impressões digitais e reconhecimento facial. Então vamos saber se existe algum risco? O repórter Matheus Andrade está com um especialista e conversa agora com a gente. É isso, Matheus? Boa tarde para você. Oi pessoal, tudo bem? Dá só uma olhada nessa pesquisa que eu separei aqui. Olha só, uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil apontou que o número de empresas que armazenam dados biométricos de funcionários e clientes aumentou de 24% em 2021 para 30% em 2023. E diante desse cenário, o avanço da tecnologia, 60% dos brasileiros expressam aí preocupação em fornecer esses dados. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente fala com o Fábio Santos, ele que é advogado especialista em proteção de dados e crimes cibernéticos. Muito obrigado, Fábio, pela sua entrevista. Fala para a gente, então, quais são as obrigações das empresas em relação ao armazenamento de dados e como a legislação brasileira, principalmente ali a LGPD, auxilia nessa questão. A LGPD, ela veio no Brasil, tá, para obrigar as empresas a trazer mais transparência no uso dos dados dos consumidores, dos clientes, dos usuários do serviço, tá? As empresas, elas têm a obrigação de informar a pessoa, ao usuário, o que vai ser feito com aquele dado biométrico, físico, qualquer que seja o dado. Com que parceiros ela vai compartilhar aquele dado, tudo que vai ser feito de forma transparente e clara. E quais medidas as empresas devem adotar para garantir que esse armazenamento de dados seja feito de maneira segura, evitando assim fraudes, vazamento de informações? As empresas precisam ter procedimentos e ferramentas tecnológicas bastante robustas para armazenamento e a lida, né, a movimentação, o tratamento desses dados. O dado biométrico, um pouquinho além dos dados que se usavam antigamente, como senhas, por exemplo, ele é um dado que ele é considerado sensível para a LGPD. Dados da nossa biometria, dos nossos dedos, por exemplo, ou da face, eles são capturados e matematicamente transformados em dados. E esses dados são utilizados pelas empresas. E um grande receio é que esses dados sejam vazados, porque eles são imutáveis. Diferente de uma senha, por exemplo, que quando a pessoa desconfia que foi exposta, ela altera. O dado biométrico não, ele é imutável. Na mão de uma empresa ou pessoa mal intencionada, é muito perigoso esse vazamento. E quais são os direitos dos brasileiros em relação a esse assunto e como garantir que esses direitos sejam cumpridos? Ou seja, o que fazer caso aconteça um eventual vazamento de dados?
No caso de um vazamento ou de alguma forma um risco à segurança dos dados, a empresa ela é responsável por esses dados. Tá? Ela tem que garantir segurança, inclusive ela tem que demonstrar ao usuário, ao consumidor, que os dados são armazenados de forma segura, criptografados, à prova de vazamentos, à prova de bloqueios, por exemplo. A gente destacou no início aqui da nossa entrevista que a preocupação dos brasileiros em relação ao armazenamento de dados tem aumentado. A tecnologia segue evoluindo e a preocupação ao mesmo tempo também, ela aumenta essa preocupação. De que maneira esse cenário impacta nas empresas? Sim, todo dado, tá? Seja uma senha alfanumérica ou um dado biométrico, ele está sempre sujeito a riscos, tá? As empresas elas têm que zelar por esse risco. As pessoas elas podem recorrer, por exemplo, ao Poder Judiciário, no caso de vazamentos, mas também é recomendado que elas tenham cuidado com seus dados e não fornecer, por exemplo, biometria a um lugar que ela tem desconfiança da segurança daqueles dados. Isso impacta as empresas porque hoje em dia, mais do que nunca, cada vez mais, elas têm que demonstrar ao cliente, ao usuário, que aquele dado tem segurança. Então, trazer em seus websites, por exemplo, suas parcerias tecnológicas, os sistemas tecnológicos que eles usam, explicar ao usuário como aquele dado é tratado e de que forma a empresa traz segurança ao usuário. As empresas hoje em dia precisam se preocupar muito com isso, até pela questão da sua imagem perante ao usuário e à sociedade. Fábio Santos, especialista em proteção de dados, muito obrigado pela sua entrevista. Então é isso, pessoal, a gente vê que é muito importante estar atento a essa questão. As empresas também precisam se adequar a esse cenário e cada vez mais garantir que esses dados sejam armazenados de maneira segura. Volto com vocês aí no estúdio. É isso aí, Matheus, muito obrigada, viu, pelas informações. E 2 novas leis entraram em vigor aqui na cidade. Uma delas diz respeito a bikes compartilhadas e a outra cria um torneio esportivo aqui no município. Agora é lei. Já está em vigor a lei que autoriza São José dos Campos a implantar um programa de bicicletas compartilhadas. A proposta já está em execução e estações como esta foram instaladas em diferentes regiões da cidade. De acordo com a lei, os pontos de locação das bikes deverão respeitar a proximidade com pontos de ônibus, praças e ciclovias para facilitar o trajeto. O aluguel é feito via aplicativo e a cobrança se dá pelo tempo de uso das bicicletas. Quem usa transporte público ganha créditos para o aluguel das bikes. Agora é lei. São José dos Campos deve ganhar um Tribunal de Justiça Desportivo do município. Esse é o objetivo de uma lei sancionada na cidade que torna o órgão uma referência na fiscalização e apuração de jogos e campeonatos da cidade. Segundo a legislação, estão entre as atribuições do Tribunal de Justiça Desportivo julgar denúncias e representações de equipes, bem como estabelecer prazos para o resultado dos processos. O órgão será composto por 10 membros, divididos em 2 equipes. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara, você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí, é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa! Vamos ver as vagas nesta quinta-feira no PAT, aqui de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de embalador, ajudante de pátio de sucata, armador de ferragens na construção civil, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente de clínica médica, atendente de lanchonete, atendente de lojas, atendente de padaria, atendente de telemarketing, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de costura, auxiliar de cozinha, auxiliar de faturamento, auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, auxiliar de limpeza,
auxiliar de logística, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de padeiro, auxiliar de pedreiro, auxiliar de técnico de controle de qualidade, auxiliar financeiro, balconista de açougue, barman, borracheiro, camareira de hotel, carpinteiro, chefe de serviço de limpeza, churrasqueiro, consultor de vendas, controlador de acesso, costureira de máquina reta, costureira em geral, cozinheiro geral, cumim, dedetizador, desenhista projetista mecânico, eletricista de instalações industriais, empregado doméstico diarista, fiscal de caixa, garçom, jardineiro, maçariqueiro, mecânico de motor a diesel, montador mecânico, motorista carreteiro, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de suporte técnico, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, operador de vendas, padeiro, passador de roupas, pedreiro, pedreiro de acabamento, piscineiro, serralheiro, servente de obras, supervisor de telemarketing e atendimento, técnico de equipamentos elétricos, torneiro CNC, vendedor interno, vendedor pracista e zelador. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de copeiro de hospital, cuidador de pessoas idosas e dependentes, operador de telemarketing, telefonista. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. A gente viu aí as vagas abertas no PAT e casa direitinho com o nosso assunto agora. Você já deve ter ouvido que existem muitos tipos de inteligência e cada uma delas, se usada na medida certa no ambiente de trabalho, tende a promover resultados bastante positivos. Então vamos saber mais sobre esse assunto? A repórter Ana Vitória Caxias é quem conversa com a gente e vai trazer informações. Boa tarde, Ana. Olá, boa tarde. Começa a nossa conversa perguntando: você sabia que existem vários tipos de inteligências mútuas que podem nos ajudar no dia a dia de trabalho? Curioso, né? Para a gente tirar algumas dúvidas, eu vou conversar com o Flávio Góes, médico psiquiatra. Flávio, conta pra gente, que inteligências são essas? Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, a gente pode colocar alguns tipos de inteligências que são úteis para a gente trazer habilidades para o nosso cotidiano. Então tem alguns tipos naquela divisão que foi feita há alguns anos que coloca, por exemplo, a inteligência musical, que são pessoas que têm aquele nível de entendimento maior das áreas criativas, das áreas do audiovisual também, áreas de marketing, e são essas pessoas que, interessantes, elas gostam de ter músicas para trabalhar. Então as pessoas que numa concentração melhor, elas deixam ali o fone de ouvido ou uma musiquinha ambiente. Tem um outro tipo também, que é a visual espacial, que são pessoas um pouco diferentes dessa que eu falei, porque elas gostam de áreas relacionadas geralmente ao design, áreas de engenharia, são pessoas mais visuais. E aí elas gostam de trabalhar com aqueles mapas mentais para organizar melhor suas ideias. Outra inteligência já tem a ver com a verbal linguística, que são pessoas que são mais da área de comunicação, porque ela gosta de falar, ela gosta muitas vezes de marketing, de educação, dar aulas, e elas estão ali, né, gostando de articular essas ideias de forma mais clara e persuasiva. Outro tipo de inteligência também tem a ver com a lógico-matemática, que são pessoas também muitas vezes da área de engenharia, pessoas de contabilidade, pessoas que gostam de resolver aqueles problemas mais complexos, que às vezes a maioria vai falar assim que é chato, como, né, contabilidade que eu falei, cálculos de engenharia, e você pergunta, nossa, como que tem pessoas que gostam disso? Porque elas têm essa inteligência um pouco mais aguçada. E, por exemplo, tem a outra inteligência que é a corporal sinestésica, que são aquelas pessoas mais sensitivas, são pessoas que gostam ali das áreas da dança, que são pessoas que gostam da área ali de coisas relacionadas ao corpo, elas gostam de praticar esportes e muitas vezes elas, na rotina, elas colocam o esporte como uma prioridade, elas estão ali fazendo sempre seus exercícios, meditações, pessoas que gostam de yoga, são pessoas que têm essa inteligência um pouco mais
aflorada. É legal colocar também que nem todo mundo tem todas e nem todo mundo tem apenas uma. As pessoas vão desenvolvendo essas inteligências ao longo da vida e vão se aproximando mais daquilo que elas têm mais habilidade. Então, falando um pouco mais de outra inteligência, a inteligência interpessoal. São pessoas que geralmente gostam de áreas de RH, são pessoas que gostam de estar com pessoas, que elas desenvolvem grupos, são aqueles líderes, né, de grupos de WhatsApp, de grupos de amigos. Então, são pessoas que gostam muito de entender esses sentimentos e motivações das pessoas. Tem outra inteligência que é a intrapessoal, que é diferente da inter, né? A interpessoal é com pessoas e intrapessoal é a pessoa dentro dela mesma. Então, ela geralmente é uma pessoa que gosta de tomar decisões mais fundamentadas, que tem ali com o foco do que ela precisa, pessoas que têm esse autoconhecimento que a gente fala mais aguçado, então elas já não são dispostas a fazer tudo, elas são muito mais certas assim das suas ideias, tá? A outra que a gente tem é uma inteligência naturalista, uma inteligência que fala tem muito a ver com a natureza. Então são pessoas da área de biologia, área de agricultura, são pessoas que gostam ali de estar ao ar livre, que tem pausas, né? Então assim, na pausa do trabalho, ela sempre quer sair do escritório, ela quer almoçar fora, ela quer estar em lugares que são mais abertos. Outra inteligência é existencial. Quando a gente vê pessoas que, mais uma vez, um pouco do autoconhecimento que a gente estava falando do intrapessoal, essas pessoas também da área de filosofia, da área inclusive de psiquiatria, psicologia, são pessoas que vão mais em busca de propósito de vida, são pessoas que gostam de entender para que elas vieram no mundo, por que a vida, né, trouxe para elas. Então é legal a gente ter essa inteligência e desenvolver, né, essas outras inteligências que a gente não tem. E a última delas, que eu deixei também para falar, que é a inteligência emocional, que hoje em dia é muito mais famosa. Essas outras que eu falei talvez não sejam tão conhecidas do público geral, mas a inteligência emocional é conhecida, mas nem sempre é compreendida. Então a inteligência emocional vai muito da área que eu faço, né, que é a psiquiatria, também da área de psicologia, desenvolvimento pessoal. São pessoas que têm a habilidade de compreender os seus próprios sentimentos. São pessoas que entendem que elas têm mudanças, que elas podem ter mudanças, e isso é legal porque elas têm maior capacidade de lidar com estresse, têm maior capacidade de conseguir aquilo que elas querem de uma maneira mais equilibrada. Então essas são 10 inteligências que a gente segmentou de uma maneira mais didática, mas é claro que nem sempre, como eu falei, você vai ter todas elas e você nem sempre vai precisar desenvolver todas elas. Você precisa desenvolver aquelas que são mais parecidas com o seu perfil natural. Então é legal identificar esse perfil natural e também saber quais outras você pode desenvolver para ter mais qualidade de vida. E que dica você dá para quem quer começar a usar essas inteligências no trabalho? Bom, a primeira dica, primeiro, é o conhecimento. Você saber que elas existem, saber que você pode estar mais relacionado já com alguma delas. Então, assim, a identificação é, eu tenho algumas inteligências já bem desenvolvidas, mas eu não tenho outras. Quais que eu preciso? Você pode olhar para isso e falar assim, eu acho que eu preciso desenvolver uma nova inteligência para ter mais qualidade no meu trabalho, na minha vida pessoal. E essas pessoas precisam de ajuda profissional para desenvolver essas inteligências ou elas conseguem fazer sozinhas dentro de casa? Eu acho que a resposta é as duas coisas. A gente, quando tem uma necessidade, a gente busca caminhos. Então, hoje, como a informação é muito difundida, as pessoas elas vão atrás de Instagram, de perfis profissionais, através de canais de YouTube. Então, elas podem começar a experimentar. E, muitas vezes, elas não conseguem fazer sozinhas. Aí que entram os profissionais. Profissionais como eu falei, né? Psicólogos, psiquiatras. Eu também faço esse desenvolvimento pessoal com as pessoas. E isso vai fazer com que elas tenham auxílio para buscar aquilo que elas querem, que muitas vezes sozinhas elas não conseguem. E aí o profissional vai junto com ela no meio do caminho para desenvolver e ter mais qualidade de vida. É isso, muito obrigada. Então vamos ficar atento às dicas para usar as inteligências no nosso dia a dia. Eu volto com você no estúdio. É isso aí, Ana, muito obrigada pelas informações. Vamos saber agora como ficam as temperaturas na cidade na previsão do tempo. A tarde desta quinta-feira será mais quente, sem muitas nuvens no céu. A máxima prevista é de 27 e a mínima será de 16. Já amanhã, sexta-feira, o tempo permanece ensolarado. Na parte da tarde, o céu fica com muita nebulosidade, mas não chove. A máxima esperada é de 28 e a mínima é de 16. E aí, você já se programou para o fim de semana? Tem várias atrações bem bacanas na cidade. As opções a gente confere na Agenda Cultural.
Na quinta-feira, o Espaço Alternativo do SESI recebe a banda Os Andrades, no show Rock and Jazz. O espetáculo aborda canções que marcaram gerações e os diversos períodos do rock and roll com uma sonoridade do jazz contemporâneo. A apresentação começa às 19h e a entrada é gratuita. E neste final de semana, o Oktoberfest chega em São José dos Campos, no estacionamento do Shopping Jardim Oriente. O festival ficará de quinta a domingo aqui na cidade e promete juntar música boa, cultura alemã, gastronomia típica e muita cerveja artesanal. O evento contará com uma área kids para as crianças e atrações musicais ao vivo durante os 4 dias de festa. Na quinta e na sexta, o festival começa às 5 da tarde e no sábado e domingo ao meio-dia. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Na sexta-feira, o Heather Circus retorna a São José no espetáculo Natal Broadway. Após 3 meses de sucesso com o circo Abracadabra aqui na região oeste de São José, Frederico Heather, junto a Dedé Santana, preparam a maior celebração natalina da região. Com mais de 50 artistas em cena, além da performance ao vivo, o espetáculo conta com uma impressionante superestrutura de 10 toneladas de cenário, iluminados por mais de 250 refletores de luz interativa, criando um ambiente deslumbrante. A primeira apresentação será nesta sexta-feira, às 7h15 da noite, e o espetáculo vai até o dia 8 de dezembro. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do circo ou pelo site uhu.com. Em clima de Halloween, a Honey Club recebe na sexta o roqueiro Supla no show Halloween do Papito. Conhecido por seu estilo irreverente e carisma inconfundível, Supla apresenta seus grandes sucessos, além de surpresas típicas do clima do Dia das Bruxas. O evento ainda contará com premiação para a melhor fantasia, portanto, abusem da criatividade. A casa abre às 9 da noite e os ingressos podem ser adquiridos pelo site ingressos10.com.br. Caminhava eu sozinho, à noite olhando para o chão. De repente eu vi uma figura que de longe tocou meu coração. No sábado rola muito blues e MPB no Teatro do SESI. O duo composto por Morgana Kurman e Kleber Chimu se apresenta com o show Blues Brasil. O espetáculo mostra a influência do blues na música popular brasileira, através de uma seleção de sucessos de artistas como Rita Lee, Chico Buarque, Belchior, Djavan, Maria Rita, Cazuza, Elis Regina, Tim Maia, Tom Jobim, entre muitos outros. A apresentação começa às 8 da noite e a entrada é franca. Sábado, a criançada também se diverte com a peça Sítio do Pica-Pau Amarelo, Cuidado com a Cuca. A peça estreia no Teatro Colinas e no espetáculo, Tia Anastácia conta histórias folclóricas arrepiantes. A apresentação começa às 3 da tarde e os ingressos podem ser adquiridos no site do próprio teatro. E no domingo tem muita música brasileira com o grupo The Mono Wonders. O Parque Vicentina Aranha recebe no palco do Bambuzal a banda que combina elementos do funk e soul music. Artistas como Secos e Molhados, Belchior, Gal Costa, Rita Lee, Tim Maia, entre outros, ganham interpretações vibrantes e ao mesmo tempo nostálgicas em um show inesquecível. Para participar do evento, o ingresso é solidário. Basta doar um brinquedo novo ou em bom estado, que será destinado a crianças carentes. A apresentação começa às 10h30 da manhã. Tirei mentiras e sigo sozinho. Somos pecados. O Boletim Legislativo desta quinta-feira termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Amanhã o nosso encontro é no Semana Legislativa e eu te espero. Até lá!